Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas plataformas digitais, onde você pode nos acompanhar em qualquer parte do mundo. Se você optar pelo nosso site, rdctv.com.br, basta que você coloque junto /ao vivo e você acessa no player do nosso site a programação real time, sem interrupções da RDC TV. Se você preferir pelas redes sociais, estamos ao vivo com live do Virando o Jogo, tanto no Twitter quanto no YouTube e também no Facebook. Sendo que no Facebook você participa conosco, manda os seus recados e que você estará ligado diretamente conosco. Então, hoje nós não teremos o nosso WhatsApp, né? Vamos pelo Facebook aqui fazer o contato com vocês, tá certo? Hoje é um dia muito importante para o futebol do Rio Grande do Sul, porque temos um envolvimento nas oitavas de final da Copa do Brasil de dois clubes gaúchos, né? Grêmio e Internacional jogam logo mais à noite no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, reeditando vários confrontos que já aconteceram pelo próprio Campeonato Gaúcho. E algumas vezes esse confronto aconteceu também pelo Campeonato Brasileiro, né? Quando o Juventude estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, hoje o Juventude disputa a Série C do Brasileirão, mas vem fazendo uma boa campanha e a gente espera que o Juventude tenha uma recuperação e volte ao final deste ano para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o assunto hoje, para nós outros que estamos aqui, com Ribeiro Neto, Guilherme Paz e Bruno Flores, é para debater sobre, né, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. O Bruno hoje, olha, o Bruno veio fardado, ele veio direto da rádio, ô Ribeiro. Eu tô compartilhando aqui, tá, galera? Vamos compartilhar aí, tá? Tá, eu também estou compartilhando aqui, é que vem a abertura do programa, né? E aí, então, eu fico compartilhando tudo ao mesmo tempo. Mas antes da gente chamar o debate aqui, eu queria que o Guilherme Paz nos atualizasse do Grêmio, até a reportagem sobre o jogo de hoje é tua, Guilherme, por favor. Um pouquinho da busca do Grêmio, né, pelo hexacampeonato. Grêmio que pode dar aquela virada de chave pela Copa do Brasil, esquecer um pouquinho o Campeonato Brasileiro, ou não, né? Pode se complicar, já que é um clássico e vale tudo. Acompanha a reportagem aí. Em busca do hexa. É assim que começa a Copa do Brasil para o Grêmio. O time copeiro enfrenta o Juventude no estádio Alfredo Jaconi às 9h30 da noite. No retrospecto da competição, chega de uma conquista recente. Foi em 2016, dando ao fim do jejum de 15 anos sem título. Em 2017, caiu na semifinal para o Cruzeiro. Em 2018, nas quartas para o Flamengo. E o nosso próximo foco agora é a Copa do Brasil, e já no final de semana já tem um brasileiro. Então, até a parada da Copa América, a gente vai ter que somar o máximo de pontos para ir para a parada, classificar na Libertadores, na Copa do Brasil, numa posição boa no brasileiro. O momento é conturbado. O tricolor chega de resultados negativos pelo Campeonato Brasileiro. E em algumas partidas, foi até um pouco de excesso de confiança. Por muitas vezes você acaba também entrando com excesso de confiança, né? De achar que qualquer momento você vai ganhar o jogo, qualquer momento você vai virar uma partida, vai empatar, vai fazer um gol. Como eu falei anteriormente, a gente não pode pensar assim, né? Achar que a qualquer momento a gente vai resolver a partida. As equipes também têm nos estudado bastante, têm criado dificuldades para a gente. Acho que a gente tem que encontrar algumas soluções para quando tiver esses problemas nos jogos, a gente tá bem preparado e resolver. Mas diante o Juventude, um histórico positivo para ir em busca das quartas de final. Nos últimos 6 jogos, foram 5 vitórias e 1 empate. Sendo que nas quartas do Gauchão, uma vitória maiúscula por 6-0. Só que agora,
o momento é bem diferente. Eu espero que a gente possa ter essa mesma concentração, esse mesmo foco em saber que é mais um jogo difícil. A equipe deles vem bem diferente do que foi aquele jogo, né? Vem de resultados aí bons na Série C, vem dessa classificação, algo que a gente sabe que dá confiança, e a gente tem que reconhecer que vai ser um jogo muito difícil também. Pois é, Everton, resultados bons. Nos últimos 9 jogos, o time não conheceu a derrota e sofreu apenas 3 gols. Adversidades de um time consolidado, que quer complicar o recomeço do Grêmio, que chega com desfalques, 7 no total. Léo Gomes, Paulo Miranda, Kahneman, Bruno Cortez, Marinho, Luan e Diego Tardelli estão fora. Uma superação a mais para a equipe de Renato voltar a mostrar o futebol efetivo com o resultado. Bom, mas aí o seguinte, o Guilherme, tem ali desfalques que são reservas também. Mas do time principal, quais são os desfalques? Depende, se a gente for fazer uma análise que o Kahneman... Hoje o zagueiro titular do Grêmio é o Michel. Eu poderia considerar o Paulo Miranda, daqui a pouco um titular na posição. Então aí já são 2. Na zaga, sem Kahneman e sem Paulo Miranda. 2 zagueiros fora. Mas Na virtude, Bruno Cortez... O Kahneman é titular. Bruno Cortez estava vindo mal. Isso é uma opinião, não uma informação. Mas ele tá bem? Não, tá fora. Só que pra mim o Juninho Capixaba já tomou o posto de titular dele. Luan ou GPR? Quem é titular agora? Luan está fora. Tá, mas os dois estão fora. GPR joga. O Jean não tá ia jogar, recuperado. foi. Se 100% está, não sei ainda. Veremos hoje. Mas ele vai pro jogo. Diego Tardelli, titular ou não? Renato vinha mesclando muito esse time. Foi Montonha, foi Alisson na direita. Agora o Marinho fora por questões contratuais já com o Santos, né? Se joga a Copa do Brasil, fica fora do restante da temporada. Na lateral direita, acho que o único titular é mesmo, o Léo Gomes fora e o Léo Moura jogando. Se o Bruno assinar embaixo. Olha, bom, em primeiro lugar, eu quero... Sabe que são as verdades, né? Cara, acabei de comer uma massa aqui no restaurante do Gringo, aqui do lado, aqui, cara, que vou se contar, com todo respeito, né? Parece uma pedra no meu estômago, mas estava muito bom, viu? Tava muito bom. Então, assim, eu tô meio zonzo, assim, sabe, naquela correria e tal. Dito isso, que não interessa nada a ninguém, tá? Eu quero dizer o seguinte, ó. Que é verdade que o Renato vai botar o Michel na zaga de novo? Não tem ninguém. Tu sabe que isso é bem do Renato. E eu vou falar aqui, porque... Eu tenho o time já. Então dá o time aí, vamos lá. Paulo Vitor. Joga na direita Léo Moura. O Leonardo Gomes ficou em Porto Alegre por causa que vai nascer o primeiro filho dele. Parabéns aí. Foi liberado. Joga Léo Moura do lado direito. A dupla é Jeromel e Michel, com o Juninho Capixaba do lado esquerdo. Michael e Matheus Henrique são os volantes. Joga Alisson, Jean-Pierre e Everton no meio, com o André no ataque. É isso aí. Tá, deixa eu só uma coisa, e vou falar agora antes... Não está muito desfalcado. Antes né? do resultado, porque se o Grêmio ganha o jogo hoje, o cara já vai dizer que é o melhor time do Brasil, vai criticar os críticos, que não acreditaram no Grêmio, toda aquela coisa que a gente conhece, ó, tô já careca, perdi todos os cabelos já, tá? Então eu vou dizer, conhecendo bem o Renato, a teimosia que ele tem, ele vai botar o Michel na zaga mesmo. E não interessa o que falam, não interessa. Como não tem departamento de futebol, com todo respeito, olha, eu tenho muito respeito, porque são todos conhecidos meus, especialmente o senhor Duda Cliff, a quem eu prezo demais, tá? Ex-presidente. Mas ele, o Guerra e o Deco, num estágio menor, eles simplesmente são figuras decorativas do departamento de futebol. Vocês imaginam, vamos lá, entre nós aqui, gente, tá? Vocês imaginam eles cobrando o Renato alguma coisa? Imaginem a cena. É óbvio que não. Eles são fãs do Renato. Renato é ídolo dele. O único que eu acredito que pode fazer isso é o presidente Romildo. Então, não sei se já fez, se não fez, tem que fazer. Porque o Grêmio, eu até desconto o discurso externo, que faz parte do jogo. O Renato é assim mesmo e tal, folclórico. Não tem problema o que ele falar. As pessoas racionais vão saber filtrar, né? Tem torcedor apaixonado que tudo bem, isso também faz parte do jogo. Agora, vamos combinar uma coisa, tá? É óbvio que o Grêmio tem que se reinventar.
É óbvio que o problema não é deles, Renato, é teu também. E muito mais teu agora, porque para mim o problema está na mecânica de jogo, tá? É óbvio que esse negócio de foco, eu nunca vi foco jogar, cara, com todo respeito. Cada dia é uma desculpa. É o da mole, é o nananeném. Agora tá o de foco. Esse foco ganha muito e não tá jogando nada, Rogério. É um negócio impressionante. Então, assim, ó, eu não vou cair nessa. Tá? E eu até vou te dizer para vocês que Copa do Brasil, competição mata-mata, o desempenho, ó, é o que menos interessa. Mata-mata é resultado, meu amigo. Sem dúvida. Então, assim, o empate hoje, eu racionalmente vou separar. Porque alguém vai misturar tudo no bolo, tá? Ah, o Grêmio não ganhou, se der empate. Eu não. Se empatar, vai ser um excelente resultado. Vai decidir em casa depois. Não tem saldo qualificado, diga-se de passagem, tá? Então tá bem. Então não estou preocupado com o desempenho. Eu acho que o Grêmio tem que se preocupar mesmo com o resultado. Eu colocaria 3 volantes. Eu colocaria 3 volantes. Se a gente pensar, nós temos quantos jogos até o final do Campeonato Brasileiro? 5 ou 6? Não, Campeonato 33. Brasileiro. Ah, tá. Também. Nós 33 temos jogos. São 20, quantos 38 jogos? rodadas. São 19 jogos no segundo turno, certo? Mais agora o que tem no primeiro turno ainda. Mais Quando 14. Mais 14. Então são 33 jogos que tem ainda. 33, é como disse o Ribeiro. Em 33 jogos, um campeonato de pontos corridos, você precisa ter desempenho. Para usar a expressão dele, a mecânica tem que estar funcionando. Agora, no mata-mata, quantos jogos são para ser campeão até o final? 8 jogos. 2 das oitavas, 2 das quartas, 2 da semi e mais 2 das finais. Então, em 8 jogos. E o Grêmio se especializou justamente nesse tipo de conquista. Desde a época do Filipão, foi com o Filipão. Não, o primeiro técnico da primeira conquista foi o Cláudio Duarte. Ou estou enganado? O 1989, Cláudio Duarte, Grêmio de Cuca e Assis. Cláudio Duarte, naquela época, o Grêmio tinha a duras penas se livrado numa segundona do Campeonato Gaúcho, na época treinado pelo Rubens Minelli. E aí, na hora H, Rafael Bandeira dos Santos é guindado novamente a vice-presidente de futebol e ele traz Jandir, Ézio, Edinho, zagueiro, lembram dele? Que virou treinador e tal. E o Cláudio Duarte assumiu. E quem era o grande jogador do meio-campo? Não sei se era o Cuca ou Assis. Assis, Assis. Aí o Grêmio consegue vencer o Glória lá em Vacaria, se recupera e acaba ganhando o Gauchão. E depois inicia a campanha, porque naquela época a Copa do Brasil era no segundo semestre. Tá? E termina na final contra o Sport. Eu digo que eu sou velho, né? Termina, eu sei tudo. Aliás, velho é isso. A memória automática, eu tomo banho, eu não lembro se eu me lavei ou não. Eu estou ficando velho, gaga. Agora a memória antiga a gente tem. Né? Então, deixa para mim, que eu não tenho nem a recente nem a antiga. Então, assim, ó. Então o Grêmio contra o Sport Recife, mas lá tomou um frangaço, tomou um gol de escanteio, nunca tinha visto. E aí, assim, com gols de Cuca e Assis, o Grêmio venceu 2-1 e o Grêmio vai conquistava ali o Qual foi o público desse jogo, Ribeiro? O público foi de 38.355 pessoas. Quantos pagantes e não pagantes? Eu posso dizer o que quiser aqui, tu vai acreditar ou não, né? Então, assim, ó, o jogo de hoje é jogo de gauchão, com característica de gauchão, mas num momento completamente diferente. O Juventude vai entrar pilhado, moderno, né? Vai entrar pilhado, tá? Eu aprendo com o João Pedro. Vai entrar pilhado e vai tentar... O Marquinhos falou em resgate de orgulho. Eu vou dizer para o técnico do Juventude, o primeiro passo para dar problema é esse negócio de resgatar o orgulho. Isso nunca dá certo. Se não jogar o natural, ó... Tá? Aí é que vem o questionamento sobre o Juventude. Vocês, claro, a gente termina centrando muito mais no Grêmio, é natural isso aqui. Mas quem está nos acompanhando em Caxias do Sul deve estar pensando o que eu suponho, né? Estão pensando aquilo que eu penso. O Juventude, que vem fazendo essa boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro, e guardadas as características da competição, como falamos agora, um mata-mata para um pontos corridos. O Juventude vai ser diferente ou o Juventude vai assumir o futebol que ele vem jogando agora na competição na Série C do Brasileiro? Eu acho que nas características do Juventude,
pro DVD de hoje à tarde tem bastante jogos, né? Para ver como se ganha do Grêmio. O jogo contra o Santos, o jogo do Ceará, o jogo do Fluminense, tem vários e vários exemplos. Só que o Juventude, se não jogar recuado, jogando por uma bola só, aí abre espaço e dá aquela proporção para tomar um 6-0, pelas características e qualidade dos jogadores. Claro, sem desmerecer, mas a gente tem que ver que sim, o Grêmio tem jogadores mais técnicos, com mais qualidade. Tem o Everton, que é seleção brasileira, e que se derem espaço para o Everton correr e driblar, sendo o Juventude tentando atacar o Grêmio, aí vai tomar um gol. E Copa do Brasil, jogo de mata-mata, sair com o resultado do primeiro jogo sem sofrer gol é muito importante. Então joga recuado, joga por uma bola, briga pelo 0-0 e vem decidir no segundo jogo. Os nossos telespectadores ou internautas aqui, o Antônio Rodrigues da Costa disse que vai ser 3-1 para o Juventude sem choro. Esse aí é coloradaço. E o Alexandre Mercante, que é coloradaço também, diz ao contrário. Diz, hoje, se colocar o Rogério no gol, ele, Mercante de zagueiro e o Ribeiro de atacante, ganhamos do Juventude. Só que é que Olha, tem Tu joga muito, né? Esse Juventude complicou pro Botafogo. Eu não estou querendo dizer que o Botafogo é patamar para a equipe do Grêmio. Mas para esse Grêmio, mas... claro que é para esse Grêmio, Bruno. Gente, eu não vou ficar com meias palavras, tá? O Grêmio não tá jogando nada. Mas não tá, que a bolinha do Grêmio tá desse tamanho. Alguém tem que dizer isso. Mas essa bolinha no mata-mata, nessa bolinha, aí é que vem a questão justamente que tu levantasse. É outra competição. É outra competição. E quando o Grêmio precisou jogar um mata-mata, vamos dizer assim, na Libertadores da América, que foram os 3 jogos do retorno, segundo turno, né? O Grêmio jogou e fez o resultado que precisava. A diferença que eu entendo é que é o seguinte, o Grêmio, ele precisa de muito para não jogar nada. Ele está precisando de muito para não jogar nada. Como assim não? Desculpe. Ele precisa de muito para não jogar nada. Ele precisa de falta de foco, de jogadores... Não, mas isso aí é uma falácia, Bruno. Desculpe. Tá, não. Isso aí é o que o Renato diz. Mas ele precisa de um conjunto de fatores para que bons jogadores não joguem. Pois eu posso discordar. O Botafogo precisa fazer muito para jogar a mesma coisa que o Grêmio. Eu quero te parabenizar pela tua contratação lá na Rádio Grenal. É isso? Tá? Tu mereces. Né? E havia recebido um prêmio de estagiário do ano, né, Bruno? A contratação não veio ainda, mas... É só promessa. Não sei se é só promessa. Alô, Marjana. Não estou dizendo nada. Não estou dizendo nada. Bom, mas deixa eu pensar na minha conta. Mas ele já está fardado aqui, ó. Ele já está com a camiseta merece, da Grenal. Porque você é um profissional muito talentoso. E é careca que nem eu. Já tem uma coisa fantástica. Eu discordo amavelmente de ti, porque é o seguinte, para mim, o Grêmio tem uma coisa só, que é a razão de todo o problema do Grêmio. Que enquanto o seu Renato não admitir isso, ou alguém, que só é o seu Romildo, né? Alô, presidente Romildo, não interferir, vai continuar o problema. Que se chama mecânica de jogo. O sistema de jogo do Grêmio faliu, Rogério. Tá, mas então, faliu. Ribeiro... E tudo, o resto é consequência disso. Tá, mas onde é que tu debita isso? Na conta de quem que é debitado? Na conta de um sistema que ficou manjado, previsível e fracassou. Mas virou um fio. Para rearranjar isso... Senhor Renato Estátua Portaluppi, é ele que tem que reinventar. E eu vou dizer mais, entendeu? Porque eu sou aqui, eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu gosto muito, eu acho o cara muito legal, inclusive, tá? Inclusive esse estilo marrento dele, não tem problema, tá? Eu acho que quem pode ser marrento, que seja. O brabo é quando o cara é marrento e não sem condições. Nada. O Renato pode, não tem problema nenhum, merece a estátua, né? Pô, o cara ganhou tudo como jogador, ganhou como treinador, merece. Só que não terminou a vida do Renato ainda. E a do Grêmio também não. Então a vida continua. E na sequência da vida, o Renato tem que provar, na minha opinião, que aquilo que ele fez brilhantemente ao pegar a herança do Roger e trabalhar a equipe competitivamente e fazê-la vencedora, agora ele tem que reinventar o time do Grêmio. E é dele a responsabilidade, e é dele e de ninguém mais. É ele que tem que fazer isso aí. E eu vou dizer de novo para vocês, vão por mim. A queda do Luan, a queda de outros jogadores tem muito mais a ver com a queda do sistema de jogo do que com a individualidade.
Porque nem o Jean-Pierre, nem o Matheus Henrique, inclusive agora só estão jogando para trás. Eu não sei o que aconteceu com ele, só joga para trás, joga para trás, joga para trás. Eu estou falando para vocês, o quanto o Renato não ajustar a sua mecânica de jogo, o Grêmio está tomando gol como nunca tomou, os zagueiros estão completamente vulneráveis, os atacantes pegam os zagueiros do Grêmio de frente, nunca aconteceu. Mas aí nós vamos chegar de novo no... Faliu o esquema, Rogério, mas aí, faliu. Mas a mecânica, quando você fala mecânica de jogo, a gente entende que o time de futebol é uma máquina, certo? Sim, é um reloginho. Que tem várias peças, tem que estar ajustadas. Entendeu? Ok. A engrenagem que não está funcionando mesmo nesse time do Grêmio, para que voltasse a ter efetividade na movimentação, a engrenagem é a do meio-campo. Não, mas eu vou Mas, Rogério, pega seu relógio, dá um close no relógio aí do Rogério. Tá vendo esse lado de fora? Tem um botãozinho. Se tu apertar ali, é ali que ele vai funcionar. E é do lado de fora do campo que tem que funcionar também. Ai, que lindo isso! Lindo isso, cara! Não sei Posso pegar para mim essa tese? Eu achei brilhante, cara. Fico com inveja agora. Não é questão de celulares, é do lado de fora que tu dá o play. É do lado de fora que tu dá o start. Bonito. Cara, como é que tu chegou a essa conclusão? Eu não tinha preocupação mas não adianta, nenhuma. os botões de fora continuam os mesmos. É que mudou no Grêmio aquela engrenagem lá de dentro. Mas aí, lá de dentro. Pois mas deixa eu tentar ser um pouquinho do lado de fora tu conserta. Eu sei. Tá brilhante isso aí. Guarda, reserva, que nem uma poção de carne de couro. Gente, olha aqui, ó. Tudo é consequência de outra coisa. Tudo. Por que a mecânica de jogo faliu? Na minha opinião, evidentemente, né? Bom, o Grêmio ficou manjado, previsível e aí ficou facilmente marcado. Qual é a consequência disso? O Grêmio tentou, com esse cenário, se reajustar. O Grêmio adiantou um pouquinho os volantes. Os zagueiros começaram a fazer saída de bola também. E os atacantes do Grêmio ficaram encauchutados. Tanto é que há quanto tempo vocês não veem o facão dos atacantes do Grêmio? Quanto tempo não tem isso? Então, assim, ó. E aí, essa pequena mudança tornou o sistema defensivo do Grêmio vulnerável. Por quê? Como tu tem dois volantes lentos, quando o Grêmio perde a bola, os atacantes do adversário em velocidade ficam de frente contra os zagueiros. Então, esse reloginho aí está completamente desorientado. O que o Renato tem que fazer é voltar ele. Para isso, hoje, com pouco tempo de treino, Rogério, só tem uma solução, na minha opinião. Com as mesmas peças, os mesmos bruxos, Renato, os mesmos bruxos. Tá? Isso não te incomoda. Didática aqui, se tivesse um papel desenhado. Michel, Maicon, Matheus Henrique. Tá, vamos ser humildes. E quem é o zagueiro? Tripé do Internacional. Tá, mas quem é o zagueiro? Tripé do Internacional. É o tripé do Internacional. Mas o Michel tá na defesa, tá na zaga. Aí tu põe o Rômulo na zaga. E tira quem Não do meio? tira o Michel quando ele é bom. E tira o Jean-Pierre? Tira o Jean-Pierre. Não, calma. Aí tu vai fazer o seguinte, tu vai jogar com 3 na frente. Porque isso aqui que eu falei é o mais fácil, é o mais óbvio. Bem. Tu faz um tripé, tá? Beleza. Tu Michel, Matheus e Maicon. Tu reforça o meio campo. Eu concordo contigo, mas aí tu tá vindo ao encontro do que eu tenho dito. Só que daí eu concordo com do que eu tenho dito. Que é a engrenagem principal que está destoando nesse relógio, como disse o Guilherme, do Grêmio, ela o meio-campo. Ela repercute em tudo. Claro. Tá? Aí o que acontece? Com esses 3 volantes, tá? Que são volantes habilidosos, que são volantes que sabem sair jogando, e essa é a vantagem, não é mas que não tem velocidade para sair jogando. Mas são 3. Mas são 3. Aí é que está o X da questão. Corre menos que o outro. Vai ter sempre um vai ter ou dois. Uma sobra. Vai ter e sempre aí, um na defesa. O Grêmio vai voltar a ganhar a segunda bola, vai dar 2 passos para trás e vai deixar com que os zagueiros fiquem mais protegidos. Isso é o que eu estou falando, é obviedade, eu não sou nada brilhante, isso aqui é óbvio. O problema e o X da questão vem agora, que tu, Bruno, falou. É como tornar esse esquema que vai melhorar e consertar a parte defensiva bom ofensivamente. Porque ele vai ter o Everton aberto aqui, ele talvez tenha que ter um outro jogador aberto na direita, e aí ele vai ter que resolver bem. Mas fecha a casinha. Ou com o Luan, ou com o Tardelli, ou até com o Jean-Pierre. Então aí nós mudamos essa mecânica para fazer o seguinte, algo parecido com o que tu disseste do Internacional. Não tenha esse aberto pela direita.
Então bota um faz ali o para Jean-Pierre fechar pra compor. e deixa com maior liberdade o Everton para estar junto com o centroavante. Ou quem seja, ele for. seu Rogério, para o Tardelli voltar a jogar, readapta o esquema que ele sempre jogou, que é o famoso, ortodoxo, antigo 4-4-2. Mas ele está em condições de jogar? Não nem viajou. Tardelli é outro que também nunca está em condições. Mas o Renato ainda não vai fazer isso, é um pouco complicado mudar todo esse estilo de jogo, mas tem mas que é mudar. aceitável e claro que todas as testes estão coerentes. Vou dar o mérito a um seguidor da página Ribeiro Neto das Verdades da Bola, que para mim ele também foi brilhante. A grande contratação do Grêmio nesse momento chama-se parada para a Copa América. Essa é a grande contratação, porque aí o Grêmio terá tempo para o seu Renato, alô Renato, consertar o time do Mas Grêmio. aí ele já tem que pensar o seguinte, que daqui a pouco ele vai perder talvez 2 jogadores, né? O Everton e O Everton e o Kahneman. Eu vou dizer uma coisa para ti, tá? E aí ele já tem que começar a pensar o time diferente. O Everton e o Kahneman vai ser o David Braz. Tudo bem, não é a mesma coisa, tá? O Everton provavelmente será o Tardelli ali pelo setor, ou o PP, que eu acho que vai jogar muito no Grêmio, tá? Esse guri joga muito, tá? E é isso aí. Eu não estou preocupado agora com as individualidades. Porque no momento que o Renato consertar a mecânica, elas vão crescer de novo. Eu posso encontrar problema... Então deu para entender, Bruno? Posso encontrar problema na tese do Ribeiro? Pode. Deve. Sabe o que eu acho que aconteceria, Ribeiro? E você destacou, você mesmo destacou ainda. Resolveria uma parte defensiva, mas traria um problema para o Renato. Rearrumar a parte ofensiva, que pelo menos até o início da temporada de 2019 tinha ido muito bem. Que é o grande problema do Inter hoje em dia, tá? Tem um tripé efetivo agora com o Nonato que agregou. Não toma gol, mas também não faz. Mas tem dificuldade na Grêmio, especialmente fora de casa. Vamos, Bruno. Mas aí o problema do fora de casa é a postura do Inter, é como o Inter se porta. Porque dentro de casa, o Inter consegue fazer uma coisa que com o tripé de volantes, o Grêmio eu entendo que não conseguiria fazer. Por quê? Se o Grêmio jogar, por exemplo, com o Everton, e eu vou botar o exemplo do Alisson, que é o ponta. Jogar com os 2 pontas, eles vão ficar espetados e o Maicon e o Matheus Henrique, apesar de serem volantes com capacidade para tocar a bola, para cadenciar o jogo, eles não têm o que o Edenilson e o Nonato têm de característica. Pisar dentro da área. Como que não? Eles não têm essa característica. Como que não? O Matheus Henrique pisa na área, Eles sim. não têm essa característica de entrar dentro da área. Para receber uma jogada. Talvez e aí assim, ó. Então tu faz o seguinte, põe o Jean-Pierre nessa função. Aí tudo bem. Mas tu não vai ter o que mesmo poder de tudo? Eu não ganho mas nem aí, 10% do Renato Portaluppi, velho. Mas, ô Ribeiro, se tu colocar... 10%, se tu colocar o Jean-Pierre, tu vai tirar quem desse tripé de volantes? Ei? Se tu colocar o Jean-Pierre, tu tira quem do tripé de volantes? Escolhe o Michael ou o Matheus Henrique. Então tu tem o 4-2-3-1 do Renato de novo? Não, tu tem o 4-4-2. Sim, porque o Jean-Pierre não marca. Tu tem 4-4-2. O Jean-Pierre não... 4-4-2. Ribeiro, o Jean-Pierre... 4-4-2. Tardelli atrás do atacante. É a posição dele. Ribeiro, o Jean-Pierre nem pra secretária de médico, ele não marca nem consulta. Ele não marca. Ele essa é um aqui também dá pra recortar com depois, né? excelente qualidade de passe, para armação de jogada, mas ele não marca. Ele não marcava na base, Rogério. Tá, mas vem cá. E aí tu tem um outro jogador que já foi muito de marcação, inclusive, tal, e que hoje também, como é que é? Não serve o quê? Nem para secretária de médico. Porque não Nem marca consulta. consulta. Que é o Maicon. O Michael até tenta, mas ele só cerca. E ele é muito lento na reposição. Não tem. Na recomposição. Eu estou usando essas palavras do Titez aí, eu até me confundo, né? O terceiro terço, a massa. Recomposição. Foi a massa. A nomenclatura. Aliás, nós vamos continuar falando, inclusive, com os nossos internautas e telespectadores aqui participando conosco. Tem várias mensagens. Informação de Grêmio também. De Grêmio. Tá, em seguidinha nós retornamos com essa informação e também as mensagens que nós estamos recebendo. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Por quê? Porque Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos às mensagens do Sesc e do Zafari e já voltamos. Viaje
Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais. Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. É isso aí. Bom, vamos antes das mensagens e também temos o Diogo chegando lá de Caxias do Sul. Em seguidinha a tua informação, tá, Bruno? Vamos com o nosso Diogo Rossi, que já está em Caxias do Sul, porque hoje à noite o Diogo estará integrado na equipe da Rádio Grenal, que vai transmitir o jogo entre Juventude e Grêmio. Aliás, antes, vamos chamar o Diogo, depois a gente complementa as informações. Vamos lá, tudo bom, Diogo? Fala, Rogério Amaral, tudo bem? Amigos do Virando o Jogo, estou aqui em Caxias do Sul hoje. Tem um jogo importante para o Grêmio e para o Juventude pela Copa do Brasil. A gente pode ver aqui o hotel do Grêmio, né? O ônibus que vai levar o tricolor até o estádio. O tempo é bom em Caxias, apesar de nublado nesse momento. A expectativa é de chuva fina na hora do jogo e um tempo frio, quem sabe aí 12, 13 graus na hora da partida. Leonardo Gomes não veio para cá, o Léo Moura vai ser o titular e o Grêmio vai ter a base titular dos últimos jogos, com Paulo Vitor, Leonardo Moura, Jeromel, Michel, Juninho Capixaba, Maicon e o Matheus Henrique, o Alisson, Jean-Pierre de volta e o Everton lá na frente, o André. O tricolor que quer se recuperar no campeonato, né? A Copa do Brasil começando agora, mas está muito mal no Campeonato Brasileiro, então tenta usar a Copa do Brasil como esta possibilidade. O time do Juventude entende que até um empate contra o Grêmio é um bom resultado para poder fazer um jogo de volta ainda com possibilidade de classificação. Tá certo? Deixo com vocês aí uma imagem final aqui do tempo. Um grande abraço para vocês, um abraço a todos e até a próxima, meus amigos. Eu não tinha percebido uma coisa. Fechou com a escalação que o Guilherme e o Bruno passaram. Mas o Diogo Rossi, ele é o cara da Patrulha da Noite do Game of Thrones, cara. Com aquela barba dele. Mas é óbvio que ele é um dos guardinhas lá do muro de gelo lá, cara. É um lado muito Ribeiro tá olhando pra mim, o problema é que eu nunca assisti a série. Você Cara. chegar... Eu não posso te ajudar. Eu não posso te ajudar. Não posso te ajudar. Eu também não assisti, mas eu vi uma reportagem que tá rolando na internet. Fora do mundo, de um gremista. Eu também sou out. De um gremista que participou das gravações. Eu tô off em Game of Thrones. Vocês estão brincando comigo? Eu sei o que nunca assisti. Nunca me chamou a atenção. Olha, muito bom, tá? Pois é, já me disseram isso. Eu não sou um cara de ver séries, não tenho paciência, mas eu sou um cara que adora filmes de história ou contos de história. É isso que tem. Isso aí eu vi e não parei de ver. Então tu está assistindo bastante as entrevistas coletivas de uma equipe? É várias historinhas. Não, eu, por exemplo, eu fico mais com as histórias contemporâneas. Como House of Cards. Não sou. Eu gosto de Breaking Bad. Eu prefiro... Que já terminaram. E uma que agora eu vi o último episódio ontem, o Blacklist. Não vi. Assista então O Mecanismo. Sim, já assisti o Mecanismo. Agora tem o Mecanismo 2. Além do Game of Thrones, que isso aí já é sucesso, eu recomendo para vocês Outlander, muito legal. Né? Virando o jogo também é cultura. Que é meio que fala das Highlands escocesas e é muito legal, é uma história muito fascinante. Recomendo Vikings. Recomendo uma série que já faz alguns anos chamada Roma, entendeu? Você recomendo. Sabe o que poderia ser? Hoje nós temos, até já ficou desgastada a expressão de coach, né? Coach. Já tem agora todo mundo vira coach de tudo. Você sabe que tem coach de Netflix?
Como fazer, como assistir. Como assistir, o que assistir. Até isso, velho. Tem um canal. Bruno, se eu e tu não dermos certo, já sabemos o que fazer. Mas tem um canal, vou fazer até uma propaganda aqui da NET, onde nós estamos, no 524, né? Que é um canal de apontamentos. O like aquele que dá... Sim, não, mas isso é muito legal, porque tu acompanha uma síntese do que está acontecendo. Eu não assisti a série, tá? Do Game of Thrones. Não sabe mas que tá tem um perdendo. gremista que participou, né? Como figurante e tal da série. E daí tem uma hora lá que todo mundo tem que gritar. E ele ficou gritando Grêmio. E se pega, tem um trecho assim que se pega aparecendo o Grêmio nas gravações de Game of Thrones. Tu vê o que é, né? Tu vê. Como é que eu vou lutar contra essa paixão desenfreada? Dá uma informação pertinente agora, Bruno. O Guilherme falou em Grêmio aqui, então uma informação de Grêmio, então. A gente falou aí sobre a situação da zaga, tá vindo o David Braz para jogar depois da Copa América, é verdade. Mas o zagueiro Paulo Miranda, ele sente um problema na coxa. Ainda? Desde o dia 17 de março, no Grenal dos reservas, né? 1-0 para a equipe do Grêmio, Paulo Miranda sentiu um problema na coxa. Na recuperação desse problema, quando ele foi fazer os trabalhos com bola, ele sentiu mais uma vez. E aí ficou mais um tempo parado. Agora, ele foi submetido a um teste, que foi no último sábado, o próprio Renato falou sobre isso, um treino coletivo, e o Paulo Miranda sentiu mais uma vez. O departamento médico do Grêmio detectou que o Paulo Miranda tem a cicatrização mais lenta em relação a outros atletas. Não sabe se isso é uma condição biológica e só biológica do Paulo Miranda, ou seja, se ele naturalmente tem uma cicatrização mais lenta, mais demorada que outros atletas, ou se o Paulo Miranda tem alguma outra coisa, talvez uma patologia, alguma coisa, que influencia para que ele tenha a cicatrização mais lenta. Então o Paulo Miranda vai ser submetido a uma série de exames para detectar se há alguma outra coisa além da condição biológica do atleta que faça com que ele tenha a cicatrização mais lenta. Me admira muito, Bruno, em cima dessas informações que está passando, que o Grêmio não tenha feito isso, o departamento médico do Grêmio não tenha feito isso ainda. É muito tempo parado. Porque, são coisas recidivas que terminam, vão e voltam. Mas assim, tudo bem. Eu também mesmo acho que sejam diferentes, mas... Eu acho assim, que houve uma indefinição de parte do clube em não tomar essa iniciativa. Agora, houve uma paralisia do clube e não contratou um zagueiro. Mas uma das grandes preocupações, mas tu sabe que Ribeiro... Não foi o Grêmio, tá? Não, todo mundo. Vamos fazer justiça. Não foi o Grêmio que não contratou o zagueiro. Foi o Renato. Renato que não quis contratar. Quem contrata? Mas quem assim, contrata é o Renato, né? Não, Ribeiro, não. Olha, tem algumas... Rogério, as coisas mudaram no futebol, me permita, Guilherme, mas tem ainda algumas máximas que permanecem de 30, 40 anos atrás. O treinador escala. Quem faz o time... Mas a contratação... do Diego Tardelli, Rogério. O Diego Tardelli... O Grêmio, quem manda no Grêmio é o Renato, Rogério. É o Romildo aqui, o Renato. E ninguém mais toca. Bem, mas aí o presidente vai contratar, tá vendo que está lá um zagueiro que não se recupera, o outro zagueiro que foi saiu da lateral para lá. Está na hora do presidente começar a ver que essa mão tá... A contratação do Diego Tardelli especifica tudo isso. Renato pediu, foi contratado, pagaram milhões, o cara ainda não joga, se machuca. Mas o André foi assim também. Marinho também foi assim. O Marinho foi dele. Rogério. O Rômulo é um dos maiores salários da arena, acreditem nisso. Não, tudo bem, mas como tinha sido com o Cícero, eu não vejo nenhum problema do treinador pedir o jogador. Eu não vejo problema nisso. Do treinador chegar e dizer, eu quero aquele, deem um jeito de contratar. Ok? Eu não vejo problema nisso. Agora, eu vejo problema é quando o dirigente está enxergando que existe o problema lá dentro e aí fica na mão do treinador ainda. Não pode dar certo isso. Não tem como dar certo. Eu sou dirigente, eu estou vendo lá que um zagueiro está se machucando constantemente, demora para se recuperar, que é o Paulo Miranda. Estou vendo que outro zagueiro já é um zagueiro também de idade, que era lateral e que foi passado para quarto zagueiro e que também está machucado. Eu vou contratar. Esse problema do Grêmio foi ano passado inteiro. O Grêmio teve... Os jogadores titulares do Grêmio se machucaram mais de 2 vezes. Todos eles se machucaram.
E eu tive a oportunidade aqui num programa à noite perguntar para o presidente Romildo se ele não estava enxergando que há algum problema. Porque assim, ó, departamento médico, até o Grêmio demitiu 2 médicos. O Grêmio e o Renato, né? Demitiu 2 médicos, tá? O médico não cria lesão, o médico cura a lesão. E eu perguntei, presidente, o Grêmio não está olhando para a preparação física? Eu não tenho nada com o Rogério, deve ser excelente preparador físico, mas tem algum problema. Sabe, os jogadores se machucam demais. Ah, mas os outros clubes também. Não, ninguém como o Grêmio. Ano passado o Grêmio bateu o recorde. Eu nunca vi todos... Eu disse, o Paulo Miranda com cãibra, gente. Todos os jogadores do Grêmio se machucaram mais de uma vez, até o goleiro. Até o Marcelo Groy, lembra, Bruno? Então assim, ó, tem alguma coisa. Tem. Isso aí não foi consertado, mas, Rogério, essa questão do Paulo Miranda... Não, eu só queria acrescentar sobre o que o Ribeiro disse, lembrou a demissão de 2 médicos do Grêmio, que aconteceu na temporada passada. Mas a demissão deles veio também por um caso desses. Porque o Jael, ele tinha um problema no joelho, né? E se necessitava a operação, mas os médicos do Grêmio não queriam fazer a operação. E acabou que o Renato praticamente ordenou que o Jael fosse operado. Isso aí o Jael contou na Rádio Grenal, eu me recordo disso. E ele disse, olha, a gente precisou, aí a gente pediu e eu fui para a faca. E aí fizeram a operação no joelho do Jael. Se eu não me engano, foi uma artroscopia. Se eu não me engano, não vou dar certeza. E depois, no clássico Grenal do Beira-Rio, clássico 1-0 pro Inter, gol do Edenilson, o André joga 20 minutos e pede para sair. E ele termina o jogo ainda. E o que aconteceu era que o André tinha um problema no tornozelo, que ele já tinha reclamado para o departamento médico. O departamento médico investigou, não encontrou nada, o André foi para o jogo e estourou. E aí foi o ponto limite, né? Bom, tá, e nessas questões, só, Rogério, peraí, vem a contratação. É só eu que olho para a idade em contratações. David Braz chega com 32 anos, vai sair o Walter Kahneman, acho que todo mundo já está esperando, com 28. O Grêmio vai ter 2 zagueiros acima de 32 anos. David Braz já tem 32 anos? Fez 32 anos ontem. Né? Fez aniversário ontem. 32 anos, daí o contrato é de 2 anos, o Grêmio vende ele com 34, vai vender pra quem com 34 anos o zagueiro? Mas é que agora não pode pensar em vender. Sim, mas aí tem que alguém vai vender o Tardelli pra alguém? Não, né? Agora hoje só o Braz vem com 32 anos como a solução do problema do Grêmio. Ele veio para jogar. Não, solução ele vem. Não. É que aí tem uma outra coisa, Guilherme. O Grêmio ainda continua no mercado para buscar um zagueiro que tenha mais qualidade que o David Braz. Lá daí vai ter aquela história, não vou ir pro Grêmio. Daí sempre surge essa história. Não vou pro Grêmio porque lá você reserva. Mas como pelo amor de Deus. Depende. Se tu vai ser titular em relação ao David Braz e não tem o Kahneman, tu vai ser titular. Olha como já passou ali mais uma vez o João Feijó, aquela mensagem dele. Um dia é uma coisa, depois o sentimento do torcedor muda, né? Muda muito rápido. Por exemplo, o João Feijó estava dizendo ali das escalações, né, absurdas que o Renato está fazendo, mas o Renato também já foi aplaudido pelo torcedor. Mas isso é normal. Mas o Renato, o Rogério... Vai voltar sim, vai voltar sim. Eu acho a coisa mais óbvia do mundo. Quando acerta, elogios. Quando erra, crítica. O Alexandre Mercante... Agora o Renato é diferente dos outros? Não, né? O Alexandre Mercante está dizendo, quanta ingratidão. Se o Grêmio Futebol Porto Alegrense, bota Porto Alegrense aqui, né, estivesse ganhando no Brasileiro, não teria todas essas críticas. Algumas semanas atrás, eram os melhores do Brasil pela imprensa. Clube e torcedores, todos achavam a mesma coisa. Não acho isso, mas eu respeito. Não, mas sim, inclusive a imprensa do centro do país também dizia isso. O futebol do Grêmio... É que o Grêmio vive o cartaz de 2017 ainda, Rogério. O Paulo Andrade... acompanhando... Não, também não, né, Ribeiro? 2017? Pelo amor de Deus. 2017 que foi a Libertadores, né? Sim, mas não é o cartaz. O ano passado jogaram bola pra caramba. Esse ano todo mundo achou o Grêmio incrível. O que o Grêmio ganhou ano passado? Campeonato Gaúcho? Só a Recopa. A Recopa são 2 jogos, né? Isso aí, vale pela taça. Daquele jeito. Vale pela taça. O Grêmio abriu mão do Campeonato Brasileiro ano passado para priorizar a Libertadores e caiu para o River Plate. E parece que esse ano está fazendo a mesma coisa de novo, né? O Paulo Andrade está mandando aqui, ó, acompanhando aqui de Florianópolis e lembrando que o encontro de setembro de ex-atletas, tá, do Aimoré, 14 para 400, o que é isso? No Aimoré, 14 para 400, que eu não entendi.
Não entendi. Ô, Paulo Andrade, manda de novo aí, tá? O Ivandro Gaúcho, Renato precisa parar de improvisar na zaga e pôr um zagueiro. Tira o limitado Leonardo e coloca o Léo Moura ou Galhardo. Hoje vai o Léo Moura. O Leonardo é muito peladeiro, pois joga bem um jogo e mal 8 jogos. E o Léo Moura joga um jogo e tem que descansar o segundo, porque ele cansa. André não dá mais. Põe Luan ou Tardelli de 9, dá sequência para o Montoya na função que era do Ramiro, e aí o time já muda 70%. Não é isso, já querido muda muito amigo. mais. Eu quero dizer para tia, se até o Léo Gomes, que estava afirmado, caiu de produção, é porque não é ele, cara. Gente, quando é 1 ou 2 jogadores que estão mal, é a individualidade. Quando todo mundo vai mal, é o coletivo. Isso é o que eu estou falando também é verdade, gente. Essa é a célebre frase do Cuca, quando o Cuca saiu de São Paulo, né? E ele tinha montado um belo time, inclusive trazendo jogadores do Goiás naquela época e tal. Mas ele disse, quando 1 ou 2 jogadores não vão bem, problema do jogador. Quando 4, 5 não vão bem, o problema é do treinador. Por falar em treinador, que eu quero lembrar para vocês que agora nós estamos na última semana do Festival Palco Giratório Sesc, aqui em Porto Alegre. Vai até o próximo dia 25 de maio, que é o próximo sábado, né? Nesse período, Porto Alegre já estará, no período todo, recebendo 49 espetáculos diferentes e 84 sessões artísticas durante todos esses dias. Começou no dia 3 de maio agora e vai até sábado, dia 25, né? Teatro, dança, circo, artes visuais, diversas ações formativas e tudo mais no Festival Palco Giratório Sesc, que englobou. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês, porque na sequência do Virando o Jogo vem o Virou Moda com a Ali Klein e um dos entrevistados vai ser o gerente de cultura do Sesc, que vai falar justamente sobre esse Festival Palco Giratório Sesc. Mais informações você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. Vamos às mensagens do Banrisul e do Instituto da Criança com Diabetes e já voltamos. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Banrisul Prev é o produto mais indicado para você complementar sua renda e não depender apenas da Previdência Social. Os planos são acessíveis, com taxa de carregamento zero. A sucessão é direta, sem necessidade de inventário e tem possibilidade de benefício fiscal de até 12%. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Ei você, olha pra mim, vem comigo, a corrida para vencer o diabetes está chegando, abre o olho e veste essa camiseta. Para participar da corrida e ajudar milhares de jovens e crianças a vencer o diabetes é muito fácil. Adquira a camiseta e venha correr com a gente no dia 26 de maio, domingo, largada às 10 horas no Parcão. Mais informações em icdrs.org.br ou 3341-2450. Quem tá de olho tá de coração. Muito bem, então dia 26, domingo agora, todos ao Parcão aqui em Porto Alegre. Bom, vamos falar de Internacional, o jogo do Inter é amanhã, né, contra o Paysandu aqui em Porto Alegre, mas o repórter Pedro Oliveira nos atualiza as informações do Internacional. Pedro. A atividade desta terça-feira trouxe boas notícias para o torcedor colorado. Isso aconteceu porque Nico Lopes, atacante que sofreu uma pancada no pé no último domingo contra o CSA, treinou normalmente. Ele passou por alguns exames ontem que não comprovaram nenhuma lesão. Pelo lado ruim, o Colorado ainda tem alguns desfalques. Eles são Rodrigo Moledo, Rodrigo Dourado e Patrick. Os três estão de fora da estreia do Inter na Copa do Brasil contra o Paysandu quinta-feira. O Colorado treinou hoje aqui no estádio Beira-Rio porque o centro de treinamento, o CT Parque Gigante, está sendo usado justamente pelo Paysandu. Os titulares fizeram hoje apenas um trabalho regenerativo. Foram os reservas quem trabalharam com bola sob a supervisão de Odair Helman. Quem conversou com a imprensa hoje foi o atacante Nico Lopes, que comentou sobre a sua pré-convocação para a Copa América pela seleção uruguaia e também o confronto contra o Paysandu. Sim, óbvio, é o sonho de todo jogador, né? Ser convocado, que te olhem de la Nacional, né? Estou muito feliz, vou continuar trabalhando como vengo trabalhando e conseguir resultado aqui com o Inter, né? Todo mata-mata, difícil, né? A gente tem que jogar o primeiro jogo aqui em casa, temos que tratar de fazer a diferença aqui em casa para depois ir a buscar um resultado lá. Vai ser um partido lindo com nossa torcida
mandamos un recado para la torcida que nos acompañe para tentar conseguir un resultado positivo quinta-feira. O Nico Lopes, que as informações dão conta que já está confirmado na lista da seleção Celeste, da Celeste Uruguaia para a Copa América. Né? Bruno Flores. A informação é do colega Marinho Saldanha, do portal All Sport. O Nico Lopes já estava na pré-lista para a Copa América. Mas Os 40. Isso, com 40 nomes. Mas a informação do Marinho do All Sport, colega Marinho Saldanha, é que a CBF já foi notificada pela Federação Uruguaia que 3 uruguaios que atuam no Brasil estão na lista definitiva. Nico Lopes do Inter, o Carlos Sanches do Santos e o Arrascaeta do Flamengo. Então essa informação do portal All Sport é que a CBF já sabe que esses 3 estão na lista definitiva. O Inter diz que ainda não recebeu nada oficialmente e fica na expectativa se o jogador vai ou não ser convocado. Se ele for convocado, a tendência é que ele desfalque o Inter em 2 jogos. Contra o Vasco, no Rio de Janeiro, em São Januário, no dia 7, que é uma sexta-feira, e depois contra o Bahia, que é a 9ª rodada e a última antes da parada para a Copa. Então, perde 2 jogos. Joga ainda contra o Paysandu e também contra o Bahia. Bom, mas para o jogo de amanhã ele está confirmado. Confirmado. Amanhã contra o Atlético Mineiro, contra o Paysandu e também contra o Bahia. Se for convocado, contra o Avaí. A sequência é Paysandu amanhã, quinta-feira. O Santos no fim de semana. Fora. Em São Paulo. O jogo não vai ter o horário alterado. Continua mesmo horário. Qual é o mesmo horário? 4 da tarde no domingo. Havia uma expectativa de mudança porque a Polícia Militar de São Paulo enviou um ofício ao Ministério Público. Os 2 jogos eram às 7 e por isso o Inter foi antecipado para as 4? Não. O do Inter é às 4, mas tem Corinthians e São Paulo às 7. Isso. E o jogo é no Pacaembu. Então Sim. a Polícia Militar tinha um certo receio por conta do Santos, deslocamento das torcidas. Mas o do Santos é na Vila? Sim, só que a torcida do Santos, a torcida jovem, é sediada na Zona Leste, próximo à Arena de Itaquera. Então o medo era justamente o deslocamento das torcidas. Mas a CBF não vai alterar nem a data nem o horário de nenhum dos jogos. E depois o Inter já joga na semana seguinte contra esse Paysandu lá em Belém do Pará. Quarta-feira em Belém do Pará. Depois enfrenta a equipe do Avaí, que é o último jogo que o Nico Lopes e o Paulo Guerreiro, sendo convocados, poderão atuar. E amanhã vai de Emerson na zaga, é isso? Isso, Emerson Santos no lugar do Rodrigo Moledo. Lindoso e Nonato serão mantidos no meio. Essa é uma preocupação que eu entendo que o Internacional deva ter aí com... Mas é bem melhor ter essa preocupação do que ter Michel na zaga, né? Mas sabe é outro panorama. Mas é que aí tu está levantando uma questão porque são pesos diferentes, né? Pesos e medidas diferentes, né? O Emerson não é uma improvisação como zagueiro. Tá? O Michel é. E o meu questionamento é sobre o Emerson mesmo. Sobre o Emerson. Tem que ter... É uma zaga promissora. Não vai ter Rodrigo Dourado, né? É uma zaga promissora do Internacional, né? Com o Roberto e com o Emerson Santos, o Internacional pode colher muitos frutos. Mas o Roberto joga também? Não. Os 2 reservas do Internacional são novos, estão sendo preparados. Mas aí é que eu pergunto, por que não joga o Roberto e vai jogar o Emerson? Porque o Emerson é mais experiente. Porque o Emerson é o reserva imediato dos 2 lados. Mas aí fica complicado, né, amigo? Tu tem um jogador, Roberto é central. Ou estou enganado? Aí é aquela história do Rodrigues, né? É a confiança do técnico, né? O Rodrigues não joga no Grêmio porque o Renato não confia. Mas vem cá, mas o Emerson, os jogos que nós vimos do Emerson, com exceção daquele que ele estava na lateral, e o primeiro jogo primeiro jogo do Inter no Campeonato Gaúcho, que ele chutou lá do meio da rua e o goleiro aceitou um frango, Carlão. Depois ele machucou na comemoração do gol. Até isso. O Parede pisou nele. Mas se você pegar os jogos do Emerson, tem coisas que, pelo amor de Deus. De dificuldade? Total. Teve um jogo que ele conseguiu. O Grenal dos reservas ele foi bem. O Grenal? Dos reservas que o Inter perdeu. Com todo respeito, né, Guilherme? É um exemplo que não contra o Paysandu é um baita exemplo. Mas aí tu tem que fazer resultado em casa. Tu não pode vacilar na defesa, mesmo que não tenha gol qualificado. Ele teve um gol contra esse ano, não teve? Pode. Não, ele teve mais. Mas o Michel teve 2 já, né? Não, mas esquece o Michel. Nós não podemos usar para comparativo. Mas é que o Inter tem, Roberto e Emerson Santos. Emerson Santos é melhor que o Roberto, mas então vamos discutir Roberto e Emerson Santos. Eu acho que não. Porque, para mim, por exemplo, o Roberto, naquele Grenal, já que tu citaste um exemplo de Grenal, o Grenal que o Nonato foi expulso, que
que o primeiro lance do Roberto foi um lance ruim, de insegurança, que ele deu um pau, acho que foi no Everton, PP, lá na lateral. Não é? No PP. Que o PP saiu rolando lá, era pra... Uhum. PP estava naquele? Dos reservas. Não. Qual é que o Nonato foi expulso? Dos reservas. Então foi esse aí. Foi esse aí. Quem jogou bem nesse jogo não foi o Emerson, quem jogou bem nesse jogo foi o Roberto. O Roberto foi quem teve, depois da expulsão do Nonato, uma atuação excelente. E aí é que eu me surpreendo quando eu vejo que o reserva imediato da zaga não é, por mais jovem que seja, mas o Emerson também é jovem. A gente está falando do Roberto que tem 20 anos, o Emerson não tem muito mais. Mas o Emerson, posso estar enganado, mas já teve passagem pela seleção brasileira de base, foi consolidado também. Ele foi cogitado pelo Tite para ser convocado pela seleção principal quando ele atuava no Palmeiras. Sério? O Tite cogitou levar o Emerson Santos. Então, Sério? nesse caso, o Roberto, que surgiu da categoria de base do ano passado, tudo bem, era o capitão da categoria de base, veio consolidado, só que, o peso do Emerson Santos é muito maior que o Roberto ainda. 24 anos tem o Emerson Santos. E o Roberto tem 20. Mas depois que a gente viu jogadores atuar com 17, 18 anos... Cara, vai por mim, uma hora tu vai descobrir que a idade importa. Mas não agora, só depois. Só depois. Eu continuo... Porque aqui, se a gente pegar esse último jogo do Internacional aí, tá? Os lances do CSA de perigo que o Lomba fez milagre foram em cima do Emerson Santos. Mas o Moledo também teve dificuldade, né? Tá, mas o Moledo saiu machucado logo no início. Ele errou na velocidade, naquele primeiro lance, e logo se machucou. Mas o cabeceio que o Lomba fez uma defesa milagrosa no chão foi em cima de quem? Foi em cima do Emerson, tá? O lance em que o Lomba tem que sair e dividir, quem é que fica no meio do caminho, não sabe se fecha no jogador que está com a bola, não sabe se vem fazer a cobertura, não tem a visão de o companheiro que estava chegando, é o Emerson. Eu não sei. Vocês estão me dizendo que joga o Emerson. Joga o Emerson. Bom, eu ainda quero ver a escalação amanhã para ver se confirma tudo isso aí. De resto, é o mesmo time. Marcelo Lomba, Zeca, Emerson Santos e o Moledo na zaga. E o Vitor Cuesta, Emerson Santos e Vitor Cuesta na zaga. Iago na esquerda, Lindoso, Nonato, Edenilson, D'Alessandro, Nick e Guerreiro. Vem cá, sobre o Iago, diz que além do Porto, também o Atlético de Madrid teria interesse. Formação do colega Lucas Colar. Atlético de Madrid e mais um outro clube, desconhecido ainda. Mas é que daí aparece outras várias também, estão interessados. Hein? Que loucura isso aí, hein? E aí eu vou repetir, segundo Colar, o Inter já recusou uma proposta de 6 milhões de euros. Olha, o Internacional está vacinado já com esse negócio. O Internacional, quando recusou uma proposta de 8 milhões de euros pelo Rodrigo Dourado, porque achava que o Rodrigo Dourado ia avaliar mais e não sei o que tal, recusou 8 milhões de euros. Não consegue mais vender o Rodrigo Dourado. Não vende, já baixou para 6 no mercado. Então, se tiver o Internacional fazendo doce aí para vender o Iago por esse valor, daqui a pouco não tem, esse ativo não fica valorizado. O Inter tem que fazer o seguinte, a parte do Inter está estipulando o valor, o resto não interessa. Tem que ser por aí. Bom, mas do Internacional a gente vai falar com mais detalhes amanhã, que é o dia do jogo, e a gente vai voltar também, claro, para repercutir Grêmio e Juventude. Para encerrar, Guilherme... Só dar os parabéns para Renata Damati, para Ana Sestari, a Renata de Caxias, a Ana de Nova Brécia. Elas jogam futsal na Itália e foram convocadas para a seleção italiana de futsal, que joga um torneio feminino na Croácia. Muito bem. Para encerrar mesmo, Bruno. Informação rápida, o pessoal do jornal Record da Itália tem uma informação que uma fonte próxima ao Iago espera que a proposta que venha do Porto seja de 10 milhões de euros. Mas o Record é da Itália ou de Portugal? De Portugal. De Portugal. Record de Portugal. Portugal, né? Muito bem. Então estamos encerrando Virando o Jogo, que volta amanhã, 13h, ao vivo aqui pela RDC TV, e o convite para que você fique agora na companhia da Ali Klein e o Virou Moda. Até amanhã. Obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.